Imagine acordar um dia e sentir que a vida que você construiu, com tanto esforço, parece não lhe pertencer mais. O trabalho que antes trazia orgulho agora soa mecânico. As conquistas, que já foram símbolo de sucesso, de repente parecem vazias. Você olha para trás e se pergunta: foi para isso que eu vivi até aqui? Essa sensação inquietante é o que muitos chamam de crise de meia-idade. Mas Carl Jung, o psiquiatra suíço que revolucionou a psicologia do século XX, enxergava isso de forma bem diferente. Para Jung, essa não é uma crise, é um chamado. Um convite da alma para uma nova etapa da existência. A segunda metade da vida, dizia ele, não pode ser vivida da mesma maneira que a primeira. A primeira metade é sobre adaptação ao mundo externo, carreira, identidade social, família, realização. Já a segunda é uma travessia para dentro. Para Jung, a crise da meia-idade é uma encruzilhada entre quem fomos e quem ainda podemos nos tornar. Não se trata apenas de envelhecer, mas de amadurecer, no sentido mais profundo da palavra. É quando o inconsciente começa a bater à porta, exigindo ser ouvido. E se ignorarmos esse chamado, é aí que a angústia cresce, a vida perde a cor e o vazio se instala. Mas por que sentimos isso justamente no meio da vida? Jung explicava que, até certa idade, somos impulsionados pelo ego e a persona que mostramos ao mundo. Queremos ser aceitos, admirados, queremos vencer. Só que, por volta dos 40 ou 50 anos, o que antes nos guiava já não basta. Algo dentro de nós começa a questionar: quem sou eu, de fato? E não a quem os outros esperam que eu seja? Nesse ponto, se abre o que Jung chamava de caminho da individuação. É o processo de integrar as partes ocultas da nossa psique e a sombra, os complexos, os desejos reprimidos, os sonhos esquecidos. É quando o self, a totalidade do nosso ser, começa a nos chamar para algo mais verdadeiro e profundo. E aqui está a beleza, e essa tal a crise não é um colapso, mas uma oportunidade de renascimento. É o momento de parar de olhar apenas para fora, e começar a escutar o que vem de dentro. Os sonhos, os medos, os símbolos, os sinais, tudo começa a ganhar um novo sentido. Jung dizia que nada é mais perigoso do que não enfrentar a segunda metade da vida com a seriedade que ela exige. Muitos adoecem não por excesso de idade, mas por falta de propósito. A alma envelhece não porque o corpo muda, mas porque paramos de crescer por dentro. Por isso, se você sente que algo está mudando, que há um desconforto sutil, uma pergunta sem resposta, uma vontade de romper com velhas verdades, não lute contra isso. Essa pode ser a sua alma despertando. O começo da jornada mais importante da sua vida e a jornada de volta para si mesmo. Na primeira metade da vida, quase tudo gira em torno de construir uma imagem: somos o bom filho, o profissional competente, o parceiro ideal, o cidadão respeitável. E para manter essa imagem, vamos deixando algumas partes de nós escondidas, sufocadas, esquecidas. Essas partes não desaparecem, elas vão para o que Carl Jung chamou de a sombra. A sombra é tudo aquilo que somos, mas não aceitamos ser. Não apenas o que é ruim ou vergonhoso, também aquilo que não se encaixa no papel que decidimos interpretar. Por exemplo, o homem sensível que aprendeu a nunca chorar. A mulher criativa que deixou de pintar para ser a responsável. O adolescente revoltado que virou um adulto acentrado, mas ressentido. Na crise da meia-idade, a sombra bate à porta. Ela aparece nos sonhos estranhos, nas reações exageradas, nos impulsos que não conseguimos explicar. Pode se manifestar como raiva contida, frustração crônica, medo de morrer ou, às vezes, um súbito desejo de largar tudo e começar de novo. A sombra não quer destruir você. Ela quer ser integrada. Jung não via a sombra como algo que devemos expulsar, mas como um aspecto essencial da nossa totalidade. Ele dizia: e aquilo que você não traz à consciência, se manifestará em sua vida como destino. Isso significa que quanto mais ignoramos essas partes, mais elas nos controlam. A infidelidade, o alcoolismo, o colapso emocional e muitas vezes são a sombra exigindo ser reconhecida. Mas o que significa integrar a sombra?
É ter coragem de olhar para dentro com honestidade. É se perguntar: o que eu deixei para trás em nome da aceitação dos outros? E mais ainda, quais aspectos meus eu condeno nos outros, mas secretamente carrego em mim? A projeção é um dos principais mecanismos da sombra. Julgamos fora o que não queremos ver dentro. Ao fazer as pazes com a sombra, não nos tornamos a piores, nos tornamos inteiros. A raiva reprimida pode virar força. A tristeza escondida pode virar empatia. O desejo sufocado pode virar criatividade. Jung dizia que a iluminação não acontece imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Na crise da meia-idade, integrar a sombra é como abrir um baú trancado há décadas. Assusta, sim. Mas também liberta. Porque ali estão partes essenciais de quem somos, esperando a chance de viver. E, no fundo, a maior dor não é carregar essa sombra, é fingir que ela não existe. Quando a aceitamos, deixamos de viver uma vida pela metade. É o primeiro passo rumo à individuação, ao verdadeiro amadurecimento da alma. Na mitologia, o herói, depois de atravessar batalhas e vencer monstros, chega a um ponto da jornada onde ele está exausto, perdido e, às vezes, ferido. É nesse momento que surgem as figuras que o guiam: o velho sábio, a grande mãe, o mensageiro. Essas figuras não são apenas personagens de histórias antigas. Elas vivem dentro de nós. Jung as chamava de arquétipos. Na crise de meia-idade, esses arquétipos emergem com força porque é quando o ego começa a ceder espaço ao inconsciente. Até ali, o ego era o protagonista e tomava decisões, construía uma identidade, queria controle. Mas a vida interior, que foi sendo ignorada por anos, começa a falar e fala em imagens, sonhos, símbolos. Um dos arquétipos mais presentes nessa fase é o do velho sábio ou da velha sábia. Ele não é alguém que manda você a voltar ao normal. Pelo contrário, é aquele que sussurra no escuro dizendo que chegou a hora de mudar. Ele convida você a ouvir o que a alma realmente deseja. Pode surgir como uma voz interior, um livro que te toca profundamente, um sonho marcante, ou até uma nova busca espiritual. Outro arquétipo fundamental é o da grande mãe. Ela representa o acolhimento, a nutrição psíquica, o retorno ao essencial. Depois de anos dedicados a cuidar dos outros, filhos, família, trabalho, a grande mãe te convida a cuidar de si. Às vezes, essa energia aparece na forma do desejo por silêncio, por natureza, por reencontro com o corpo e com o tempo. Ela diz: pare. Escute. Você também precisa ser amado. Há também o arquétipo do trickster, o trapaceiro interno. Ele aparece nos momentos de colapso, confusão, ironia. É aquele que desorganiza o que parecia certo. Você perde o emprego, um relacionamento termina, uma certeza desmorona. Mas, como nos contos antigos, o trickster não é só destruição, ele é o começo da reinvenção. Esses arquétipos não são acriações da mente. Eles são estruturas ancestrais da psique humana. Eles nos acompanham desde o início da civilização, e se manifestam especialmente quando os caminhos conhecidos deixam de funcionar. Jung dizia que, ao escutá-los, descobrimos que o sentido da vida não está em evitar o sofrimento, mas em transformar a dor em consciência. Na meia-idade, esses símbolos surgem para lembrar que o que parece um fim, pode ser apenas o início de uma nova etapa mais autêntica. O herói, nesse ponto da vida, já não precisa provar nada para ninguém. Ele precisa apenas ser inteiro. E ser inteiro é aceitar as múltiplas vozes da alma, mesmo as mais contraditórias. A angústia vira a bússola. O vazio, espaço fértil. O caos, ponto de partida. Na primeira metade da vida, quase tudo gira em torno de construir uma imagem: somos o bom filho, o profissional competente, o parceiro ideal, o cidadão respeitável. E para manter essa imagem, vamos deixando algumas partes de nós escondidas, sufocadas, esquecidas. Essas partes não desaparecem, elas vão para o que Carl Jung chamou de a sombra. A sombra é tudo aquilo que somos, mas não aceitamos ser.
Não apenas o que é ruim ou vergonhoso, também aquilo que não se encaixa no papel que decidimos interpretar. Por exemplo, o homem sensível que aprendeu a nunca chorar. A mulher criativa que deixou de pintar para ser a responsável. O adolescente revoltado que virou um adulto acentrado, mais ressentido. Na crise da meia-idade, a sombra bate à porta. Ela aparece nos sonhos estranhos, nas reações exageradas, nos impulsos que não conseguimos explicar. Pode se manifestar como raiva contida, frustração crônica, medo de morrer ou, às vezes, um súbito desejo de largar tudo e começar de novo. A sombra não quer destruir você. Ela quer ser integrada. Jung não via a sombra como algo que devemos expulsar, mas como um aspecto essencial da nossa totalidade. Ele dizia, e aquilo que você não traz à consciência, se manifestará em sua vida como destino. Isso significa que quanto mais ignoramos essas partes, mais elas nos controlam. A infidelidade, o alcoolismo, o colapso emocional e muitas vezes são a sombra exigindo ser reconhecida. Mas o que significa integrar a sombra? É ter coragem de olhar para dentro com honestidade. É se perguntar, o que eu deixei para trás em nome da aceitação dos outros? E mais ainda, quais aspectos meus eu condeno nos outros, mas secretamente carrego em mim? A projeção é um dos principais mecanismos da sombra. Julgamos fora o que não queremos ver dentro. Ao fazer as pazes com a sombra, não nos tornamos a piores, nos tornamos inteiros. A raiva reprimida pode virar força. A tristeza escondida pode virar empatia. O desejo sufocado pode virar criatividade. Jung dizia que a iluminação não acontece imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Na crise da meia-idade, integrar a sombra é como abrir um baú trancado há décadas. Assusta, sim. Mas também liberta. Porque ali estão partes essenciais de quem somos, esperando a chance de viver. E, no fundo, a maior dor não é carregar essa sombra, é fingir que ela não existe. Quando a aceitamos, deixamos de viver uma vida pela metade. É o primeiro passo rumo à individuação, ao verdadeiro amadurecimento da alma.